Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, desde que horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Certo, novamente emissão do programa Tudo Aqui pelo canal do YouTube da VFTV. Hoje eu estou aqui entrevistando o jornalista esportivo Biratan Leal, tudo bem com você? Opa, tudo bem? Obrigado aqui pelo convite e um olá para todo mundo. Bom, desde já agradeço por ter aceitado o meu convite, né? Agora eu queria começar com a seguinte pergunta. Quando começou a sua paixão pelo futebol? Acho que começou como começa para todo mundo, né? Começou quando eu era criança ainda, gostava muito de jogar bola, desde sempre. É, e depois ficava vendo jogos na TV. Não eram muitos jogos que passavam na TV, né? Mas tentava acompanhar. Né? Na minha época não passava tanto jogo na TV. E aí foi assim, né? O meu pai nunca foi muito fanático, então ele nunca foi de me levar para o estádio. Então foi meio que por conta ali, né? Comecei a ficar vendo jogos, jogava muito. E eu comecei a gostar muito de aprender também sobre os times, conhecer os times. Acho que até era um jeito de conhecer melhor os lugares, né? Saber das diferentes histórias, tudo conhecendo os times. Acho que o momento que eu fico mais fanático foi na Copa de 86, que eu tinha 8 anos e eu já gostava muito de geografia, por exemplo, já gostava muito de ver mapas, e daí eu comecei a perceber que todos aqueles países que eu via nos mapas tinham um time de futebol, né? Tinha uma seleção, então ali eu começo a ficar mais fanático ainda. Mas foi por ali. Entendi. E você, além de gostar de futebol, gosta de vários outros esportes, né? Como o beisebol. Inclusive, você comenta sobre o beisebol. Então, o beisebol eu comecei a gostar mais no começo da adolescência, aquele transição ali de criança para adolescente, né? 12, 13 anos que eu começo a acompanhar o beisebol. Foi um pouco mais tarde, porque aqui no Brasil você não tem tanto acesso no dia a dia ao beisebol, né? Então foi quando eu viajei para Venezuela, de férias ali com a minha mãe, que eu acabei. Quer dizer, eu já conhecia o esporte, já sabia que existia, mas que eu comecei a gostar mais, assim, né? Acompanhar mais de perto. Agora, eu sempre gostei muito de esportes, assim, então, era mais o futebol, mas, assim, o primeiro esporte que eu passo a gostar, que eu gosto mesmo, é automobilismo. Eu via corrida de Fórmula 1 desde muito pequeno, até porque na minha época, quando eu era criança, a Fórmula 1 era muito forte no Brasil, muito mais do que é hoje, né? Então, todo mundo parava para ver a corrida no domingo. Né? Não passava futebol de domingo na TV, nem sempre passava, mas Fórmula 1 passava, quando tinha corrida sempre tinha na TV. Então, eu acordava cedo para ver tudo. E também comecei a acompanhar basquete, vôlei, outros esportes começavam a passar na TV, achava legal ficar acompanhando quem ganhava. E daí acho que nos Jogos Pan-Americanos de 87 e depois nos Jogos Olímpicos de 88 que eu comecei a acompanhar mais assim os vários esportes assim. Mas foi naquele período que eu comecei a gostar muito, né? Em 86 teve a Copa do Mundo de Futebol, que acho que foi um marco para mim no futebol, mas em 86 também teve o Mundial de Vôlei e o Mundial de Basquete, né? Também foram anos de Mundial de Vôlei de Basquete. O Brasil foi semifinalista do Mundial de Basquete naquele ano. Acaba em quarto lugar. No de vôlei, acho que ficou por ali também. Entendi, entendi. E sobre os outros esportes que você costuma falar, você acha que aqui no Brasil esses outros esportes, né, tipo Fórmula, vamos dizer assim, o beisebol, que hoje o beisebol que você comenta, você acha que outros esportes são muito restritos aqui, quer dizer, como é a palavra certa, não são muito expostos aqui no Brasil, que não tem muita mídia, outros esportes? Acho que, bom, já foi melhor e já foi pior, né? Acho que quando eu era criança, até você conseguia ver vôlei, conseguia ver basquete na TV aberta. Não existia TV a cabo, né? Só existia TV aberta. Mas eles transmitiam na TV aberta, você via basquete nacional, vôlei nacional na TV. Agora, tinha menos modalidades, né? Boxe passava na TV, automobilismo em geral, não só Fórmula 1, mas Stock Car passava algumas outras categorias também passavam na TV, né? Agora, depois teve um momento que ficou só futebol, né? Vira um negócio só futebol que realmente não é legal. Agora, assim, podia ter mais espaço, mas tem as TVs a cabos que acabam transmitindo muita coisa, né? Então você consegue ver, por exemplo, futebol americano, você consegue ver beisebol, você consegue ver muito mais basquete, você consegue ver NBB, Superliga de vôlei, você consegue ver todos os jogos se você quiser. Tem
Quem mais? Às vezes até campeonato de handball passa. Eu não tô nem contando aqueles que agora tem o TVN, né? Que passa por streaming essas competições nacionais, né? Mas até pelos canais de TV tradicionais, digamos, né? Você consegue ver muito mais modalidades diferentes do que você via. Acho que teve um momento ali, há uns 5, 10 anos, em que estava mais. Eu acho que o vôlei tinha mais destaque, os jogos da seleção brasileira de vôlei apareciam com mais destaque, falava-se mais disso do que hoje. Mas acho que está melhor. Acho que teve um período ali que só tinha futebol mesmo. Assim, acho que agora até melhorou um pouco. A futsal, né? Futsal passa. Eu me lembro que quando eu era criança, todo sábado à tarde passava jogo de futsal. Passava, sei lá, 2, 3 jogos de futsal na TV. Entendi. E como foi a sua decisão quando você decidiu que você queria se tornar jornalista, comentarista esportivo? Bom, primeiro quando eu percebi que eu gostava eu sempre gostei muito de me informar, tudo, de ler, pesquisar, entender, contar histórias para as pessoas, tudo. Então isso já tem um pezinho no jornalismo, né? E depois eu comecei a perceber que eu achava que eu escrevia bem, então acho que eu daria para escrever, né? Então, daí eu percebi que eu tinha mais jeito para comunicação. Tanto é que quando eu estou no colegial, né, no ensino médio, eu estava pensando entre jornalismo e publicidade, porque eram duas áreas que eu gostava, assim, de área de comunicação. Eu não era alguém de exatas, por exemplo. Eu não era tão bom assim em física, eu era péssimo em física, por exemplo. Né? Somos dois. Então. Matemática até que era bom. Até determinada matéria ali eu era bom em matemática. Quando começou a pegar umas coisas umas fórmulas mais difíceis, eu comecei a pastar em matemática também. Contas básicas eu até sou bom. Mas então, daí eu comecei a perceber que quero ir para a comunicação. E daí, acho que o jornalismo foi o que eu mais queria. Acho que era o que eu mais gostava, mais de contar história do que de vender coisas, digamos que era a área de publicidade, né? E foi assim que eu decidi. Agora, também porque eu gosto não só de jornalismo, eu não só de esporte, eu gosto de várias outras coisas, então eu toparia fazer jornalismo para trabalhar em outras áreas, como eu trabalhei em várias outras áreas. Entendi. Como foi a sua formação em jornalismo? Foi uma formação normal. Fiz faculdade na PUC de São Paulo e é isso, fiz faculdade de jornalismo, né? Uma faculdade, assim, não tem curso, você pode até fazer uma matéria específica de alguma área, né? Sei lá, se de repente oferece alguma matéria sobre jornalismo esportivo, alguma coisa assim, mas você faz um curso de jornalismo. Inclusive, a matéria especializada que eu fiz foi em jornalismo econômico. Né? Eu não fiz em jornalismo esportivo porque eu queria fazer uma coisa diferente, né? Ter um curso numa área diferente, que o esportivo achava que se precisasse eu até estaria bem. Eu fui fazer o curso de jornalismo esportivo depois de terminar a faculdade, mais um curso de extensão, assim. Mas assim, foi uma formação normal. Fiz a faculdade em 4 anos e assim, não tem muita história ali nisso. Entendi. Antes de passar para o jornalismo, você fez engenharia, certo? Como foi isso? Não. Nunca pensei em engenharia, não. Sou péssimo em engenharia. Meus pais são engenheiros, mas o talento com números assim não foi transmitido pelos genes para mim. Né? Mas eu trabalhei em revista de engenharia. Eu trabalhei com engenharia no jornalismo, dentro do jornalismo. Eu tive um emprego em revista de engenharia. Então, durante 6 anos, eu trabalhei com revistas de engenharia, arquitetura. Então, ficava visitando canteiro de obra. Então, eu acabei conhecendo bastante de engenharia civil, né? Até acabei conhecendo bastante, assim, nem compara com engenheiro. Estou falando em relação a uma pessoa leiga, qualquer comum, assim, que você vai pegar na rua. Eu acho que eu até acabei conhecendo mais. Agora, já faz um bom tempo que eu saí dessa área, eu não estou mais tão muito atualizado sobre as tecnologias construtivas. Entendi. Antes de você passar para a área de jornalismo esportivo, você passou por várias outras áreas do jornalismo, certo? Então, primeiro eu comecei, o meu primeiro estágio foi no Diário do Grande ABC, que é um jornal aqui da região do ABC, na Grande São Paulo, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, né? Então, jornal regional, mas é um jornal muito grande. Ele chegou a ser o maior jornal regional do mundo. É um jornal bem forte ali. Essas cidades são muito populosas ali, deve ser lá. Somando essas cidades, deve dar mais de 2 milhões de habitantes. Então,
eu trabalhava lá como estagiário, e eu trabalhei em várias áreas ali, né? Eu trabalhei assim, eu trabalhei pouco tempo, mas eu fazia um pouco de tudo, entendeu? Então eu fiz fiz a matéria de móveis e decoração, porque inclusive é uma área forte, né, na economia lá de São Bernardo. Fiz matéria sobre saúde, fiz matéria sobre comportamento, fiz matéria sobre um monte de coisa. Eu também fiz no esporte, eu ajudava a fazer os infográficos, né, do jornal na Copa de 98. Foi bem no período que eu estava lá, foi da período da Copa de 98, então eu fiz isso. Mas depois eu saí, daí eu fui trabalhar na área de engenharia. Daí eu fiquei 6 anos lá. Depois eu saí, daí fui pro esporte e tudo, né? Daí fiquei um bom tempo no esporte, mas depois eu saí do esporte também para trabalhar com urbanismo, com educação, e eu também cheguei a fazer coisas na área de tecnologia, tudo. Eu continuei fazendo matérias de arquitetura, fiz outras coisas também. Como eu já tinha falado, né? Você, antes de passar para a área de jornalismo esportivo, você passou por várias outras áreas de jornalismo, né? E no ano de 2001, você ganhou o prêmio Ministério do Ambiente e Jornalismo por melhor reportagem em revista sobre o uso racional da água. Conta mais sobre isso. Então, foi quando eu trabalhava com engenharia, né? Daí o pessoal resolveu fazer uma matéria especial sobre recursos hídricos, na verdade. É uma matéria, assim, foi uma edição especial da revista, em que as principais reportagens eram voltadas nesse tema. Então, eram várias matérias feitas nesse tema. E eu era o repórter principal da revista, então eu fiz quase todas essas reportagens, né? E daí tinha um concurso do Ministério do Meio Ambiente justamente sobre recursos hídricos, né? Então, todo ano eles premiavam a melhor reportagem nessa área. E daí eu me candidatei, né? Peguei a minha matéria, mandei para eles lá. Ela acabou sendo aceita e foi escolhida uma das finalistas, né? Foi junto com uma matéria da Galileu, que era a revista lá de ciência, tipo a Super Interessante da Editora Globo, né? E qual que era o outro concorrente? Acho que era do Jornal de Piracicaba. Do Jornal de Piracicaba. E daí... daí teve até a cerimônia, foi em Joinville a cerimônia, porque a empresa que patrocinava esse prêmio via Ministério é uma empresa de Joinville, então foi até Joinville lá, levaram todo mundo lá para Joinville e eu acabei ganhando. Então foi muito bom, porque eu ganhei um dinheirinho razoável que ajudou a pagar. Já estava para casar, né? Eu ia casar dali uns meses, então ajudou a pagar a lua de mel. Daí foi bom esse dinheiro. Assim, hoje ainda é um bom dinheiro, foram 10 mil reais. É um bom dinheiro, 10 mil reais. Eu gostaria de que caísse 10 mil reais assim na minha conta do nada, mas naquela época era um dinheiro, assim, era melhor ainda, né? Isso foi em final de 2001, né? Então, foi bom, gostei. Se viesse mais, eu vou achar legal. Entendi. Eu vi uma entrevista sua, fazendo a pauta para te entrevistar, vi uma entrevista sua que você deu no ano passado, no canal Anatomia Esportiva, que você disse que, para se enturmar na área do jornalismo esportivo, você se tornou setorista do Palmeiras pela revista Placar. Não foi que para mim enturmar. Meu primeiro trabalho na área específica de esportes foi na agência Placar, que era a agência de notícias da revista Placar, né? E daí calhou de eu conseguir, assim, uma das minhas funções lá era ser setorista do Palmeiras, né? Então eu cobria o dia a dia do Palmeiras. Era essa a minha função. Então, assim, naquela época, como eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, a principal era ser setorista do Palmeiras, mas eu também tinha umas outras coisas, então nem sempre eu ia pro treino. Eu ia pro treino às vezes, mas, por exemplo, quando ia ter coletiva do Leão, o Leão era o técnico do Palmeiras. Quando ia ter coletiva do Leão antes de jogo, eu ia, daí eu ia. Mas quando era... às vezes eu não ia todo dia porque eu estava com uma outra tarefa ali dentro da redação, ou porque eu ia fazer até alguma coisa. Teve vezes que eu fui na sede do clube entrevistar dirigente por ali, tudo. Então, daí eu acabava não indo no CT porque a minha pauta principal era em outro lugar.
Mas eu fiquei como setorista do Palmeiras, mas foi pouco tempo, né? Foi durante alguns meses ali, entre o final de 2005 e o começo de 2006. Agora, eu também fazia, nessa época, por exemplo, no fim de semana, eu não cobria, eu não fazia a matéria dos jogos do Palmeiras. No fim de semana, eu era deslocado para fazer o plantão de outros esportes. Como eu acompanhava muitos esportes, conhecia muito esporte, eles me botavam para fazer o noticiário de outros esportes, tipo a rodada do campeonato do NBB, não era NBB na época, né? Uma rodada do Brasileiro de Basquete, resultados do vôlei, da Fórmula 1, da NBA, da etapa do Mundial de Surf, essas coisas eu tinha que ficar fazendo. Então, daí eu não fazia o jogo do Palmeiras. Eu ficava fazendo só os treinos. Entendi. Como foi o seu início no site Trivela? Então, quando eu trabalhava com engenharia ainda, foi quando começou a ter uma onda de blogs, assim, né? Hoje a moda é você criar um canal no YouTube, você cria uma página temática, um perfil temático no Instagram, no Twitter para falar as coisas, né? Quando você quer mostrar seu trabalho, sei lá. Na minha época ali, já não era nem mais minha época, eu já estava meio velho já. Era criar blog, né? Teve uma onda de criação de blogs. E daí eu criei um blog de futebol, porque eu gostava de futebol, eu achava que eu podia falar coisas que eu não lia nos principais sites sobre futebol, então eu criei um blog de futebol. E nesse blog de futebol eu acabei conhecendo o pessoal da Trivela, porque a Trivela era um site, quer dizer, ainda é o site, mas naquela época era um site também feito por um grupo, aí ele estava se profissionalizando, ele era um site que foi criado por um grupo de amigos, eles receberam uma injeção de investimento, então eles estavam passando a ser profissionais, e daí trocando ideia com eles, eu topei de ser colaborador deles também. Então eu era colunista lá, eu escrevia coluna semanal sobre futebol espanhol e sobre futebol latino-americano, né? Só que daí depois eu estava na agência Placar, tudo, mas eu continuei colaborando para eles, até que teve um dia que eles me convidaram para ir lá trabalhar lá fixo mesmo, virar repórter lá da revista Trivela, que a Trivela estava passando de site para ter revista, né? Então eles me convidaram para trabalhar na revista como repórter, assim, recebendo por isso tudo, né? Como eu vi uma perspectiva legal de crescer e pagava melhor que a agência Placar na época, eu fui, né? Então foi assim que eu fui, daí eu fiquei lá muitos anos, né? Daí eu comecei como repórter, daí virei até editor da revista, né? Entendi. E como foi o seu início na ESPN? Então, bom, na Trivela, meu trabalho começou a aparecer, mas eu comecei a trocar ideia com algumas pessoas, assim, né, de alguma forma. Até pela revista Trivela eu comecei a fazer matérias em que eu tinha que entrevistar pessoas ali que, de repente, até gente da ESPN eu cheguei a entrevistar, né. Mas na Trivela, eu fiquei amigo do Mauro César Pereira, já ali, né, porque ele também era bem próximo a gente lá na Trivela, né. E daí, a revista Trivela, em 2009, ela entrou como sócia da editora Spring. A editora Spring é a editora que faz a revista Rolling Stone, né, até hoje. A editora Trivela e a editora Spring fizeram uma parceria para lançar no Brasil a revista ESPN. A ESPN passou a ter uma revista no Brasil. E a ESPN TV não pode ser dona da revista. Porque aqui no Brasil, por causa da lei e tudo, um grupo de comunicação estrangeiro não pode ser dono de uma revista impressa, de um veículo impresso, né? Então tem que ser uma parceria. Então foi uma parceria da editora Spring com a editora Trivela que lançamos a revista ESPN no Brasil. Como eu era editor da revista Trivela, a revista Trivela deixou de existir para virar a revista ESPN, né? E daí então eu fui como editor da revista ESPN. E daí por causa disso, eu comecei a conhecer muita gente na ESPN, porque eu comecei a ter que ir na ESPN fazer todo mês fazer uma reunião de pauta ali para decidir o que entra na revista, e toda semana uma reunião ali de andamento, ali mostrar como estavam indo as coisas. Então eu comecei a conhecer muita gente lá na ESPN. E daí eles sabiam que eu gostava muito de beisebol, e eles estavam precisando de um comentarista reserva de beisebol. Eles tinham só o Paulo Antunes para comentar. E daí eles me chamaram, né, para ficar como comentarista reserva. Eu fiz um teste e depois fiquei lá. Você tem vários empregos, né? Isso é legal também, né? Ter mais opções para escrever em vários lugares, né? Quando eu formar também jornalismo esportivo, eu pretendo ser assim também.
Não, assim, não é tão simples. Na verdade, eu não tenho vários empregos, não, viu? Assim, eu colaboro em vários lugares diferentes, mas não quer dizer que eu tenho muitos empregos, tá? Na Trivela, por exemplo, eu participo do podcast uma vez por semana, mais por consideração ali, que assim, sou muito ligado lá à Trivela até hoje, tudo. Então, participo lá dos podcasts. No Desimpedidos, por exemplo, eu sou colaborador. Quando eles precisam de alguma coisa, eles me chamam, mas eu não sou funcionário do Desimpedidos, eu não ganho dinheiro do Desimpedidos ali, só dou uma mão aí pro pessoal quando eles querem alguma coisa, né? Então, assim, a ocupação mesmo é a ESPN. Agora tem o canal no YouTube, né? E do que você colabora exatamente com os Desimpedidos? O pessoal mais te chama lá pra fazer trampo lá? Então, foi assim, né? No final de 2017, em dezembro, a editora Panda, que é a editora do Marcelo Duarte, que faz o Guia dos Curiosos, né? Ela ia resolveu fazer um livro do Desimpedidos. Mas ela queria fazer um livro que não era um livro contando a história do canal, assim, um monte de texto ali. Era para ser uma junção das brincadeiras, da história, sabe? Várias. É um livro bem ilustrado, assim. Então eles queriam fazer uma coisa assim do Desimpedidos. E daí o Marcelo Duarte, né, que é o dono lá da Panda, me chamou, porque ele conhecia meu trabalho da Trivela e da ESPN, e ele achou que eu era a pessoa certa para isso. Eu nem conhecia o pessoal do Desimpedidos na época. Quer dizer, eu conhecia o canal, eu sabia que o canal existia, né? Mas assim, eu acompanhava um ou outro vídeo ali, mais o Fred e o Bolívia Talk Show que eu acompanhava. Mas assim, eu não era assim assim, eu não conhecia as pessoas ali. Eu não conhecia pessoalmente ninguém lá, né? Eu fui via a editora Panda. Daí eles falaram, não, a Panda chegou lá pro pessoal lá dos Impedidos, lá da produtora, da NWB, falaram, não, já achei o cara aqui que vai fazer o almanac para vocês. Aliás, é o almanac com vocês. Daí eu fui lá para fazer reunião, para conversar com todo mundo. Daí eu comecei a frequentar lá a redação lá da produtora para ir conhecendo o pessoal, para pegar as histórias ali. Daí comecei a acompanhar algumas gravações ao vivo. Daí, no final das contas, acabei aparecendo e foi assim que surgiu, né? Mas foi porque eu estava fazendo um trabalho para escrever o livro deles. Entendi. E você tem vários livros falando sobre a história de construção de estádios, né? Você poderia mostrar um desses livros aqui pra gente? Eu tenho alguns, na verdade, eu não tenho tantos assim, porque não são tantos que fazem, né? E tem muitos estrangeiros. Aqui eu tenho alguns, até porque, como eu trabalhei com engenharia, construção, eu acabei gostando dessa área, né? Então, acabei tendo algumas coisas. Aqui, ó, tem esse livro, que é um livro pequenininho aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó, sobre a construção do estádio do Pacaembu. Tem esse aqui, que é um livro espanhol, tá? Ele é meio grossinho. É um livro, ele é pequenininho, mas é grossinho, com histórias sobre a arquitetura de estádios de vários lugares do mundo, assim, né? Ó, tem vários aqui. Do Brasil, ele fala do Mineirão e do Maracanã, né? E daí, livro específico de construção, tem esse aqui, do Stade de France. Esse livro é francês. Inclusive, ele está escrito tudo em francês, tá? Do Stade de France. E tem esse aqui, inclusive a capa é muito parecida, né? Os dois têm capa parecida. Esse aqui é do Estádio Olímpico de Berlim. Esse aqui quem me mandou, esse aqui eu ganhei dos arquitetos que fizeram o projeto do estádio para a Copa de 2006, né? O projeto de modernização do estádio, né? Então daí tem vários desenhos, só tem um monte de desenho de projeto assim, né? Então assim, tem essa coisa um pouco mais técnica, né? Explica a obra, a construção, toda a tecnologia. Esse livro é alemão, inclusive, mas ele está escrito em alemão e em inglês, então esse livro, assim, eu não sei nada de alemão, mas a parte em inglês dá para ler. Entendi. Agora eu queria que você também mostrasse, você é um grande colecionador de camisas, certo? E eu queria que você me mostrasse algumas das camisas que você coleciona. Então, tem muita camisa, né? Eu peguei algumas aqui, para mostrar assim que eu tenho algum carinho diferente assim, mas tem várias, na verdade, tem muitas outras aqui que eu não peguei assim, porque tem, putz, é uma bagunça assim, tá? Para pegar aqui e achar tudo, deve ficar o dia inteiro aqui mostrando, né? E depois eu não consigo demorar 2 meses para arrumar tudo. Então eu peguei algumas aqui, tá? Essa aqui, ó, é a camisa do Young Africans, que é um dos principais times da Tanzânia. Essa aqui eu gosto porque ela é bem rara, acho que ninguém tem essa camisa. Sim, é bem rara, que eu consegui porque meu pai foi trabalhar na Tanzânia, daí ele trouxe para mim. Essa aqui eu gosto bastante,
que essa aqui é a camisa do Pumas do México. Essa aqui é uma camisa retrô, né? Camisa do Pumas do México, que eu gosto desse cabeção de puma. Essa aqui é retrô com o nome do Hugo Sanches nas costas. Molecada de hoje não sabe quem foi o Hugo Sanches, mas é o maior jogador da história do futebol mexicano. E ele era o grande atacante do Real Madrid nos anos 80. E ele era o maior artilheiro do Campeonato Espanhol até o Cristiano Ronaldo. Né? Ele era o cara que tinha feito mais gols em uma edição do Campeonato Espanhol até o Cristiano Ronaldo aparecer. E bateu recorde. E hoje ainda ele é ídolo lá no México, tudo. Essa aqui é a camisa essa aqui eu gosto também porque é um time mexicano também, mas é a camisa de um time que não existe. Que é os Cuervos de Nuevo Toledo, que tem uma série do Netflix que chama Clube de Cuervos, que mostra os bastidores de um time de futebol lá no México, um time de futebol fictício, né? Essa aqui é a camisa desse time. Entendeu? Né? Então a camisa de um time fictício, por isso que eu acho legal. Deixa eu pegar mais uma aqui. Essa aqui é a camisa do Paraná. Eu gosto muito dessa camisa do Paraná, meio a meio. E essa aqui é uma camisa retrô, que é o primeiro modelo que o Paraná teve. Tinha essa aqui, escrito Paraná, em azul, aqui na faixa vermelha. Então a camisa do Paraná. Eu gosto pra caramba. Que mais aqui? Deixa eu ver. Tô ficando bagunçado aqui, que não tem muito espaço. Daí tem essa camisa aqui da Portuguesa, que eu também gosto pra caramba, essa aqui. Essa camisa portuguesa que eu gosto da listrada verde e vermelha, né? Essa aqui é de 95-96. O modelo que a Portuguesa usou quando ela foi vice-campeã brasileira em 96 era desse aqui, só que daí eles trocaram o patrocinador, mas era a mesma camisa, só que eles enfiavam um silk do patrocinador novo em cima do patrocinador velho. Quem tinha aquela camisa e de repente lavava muito, o silk de cima sumia e você via o patrocinador de baixo, que era essa aqui, a Chapecó. Né? Tem aqui do 15 de Jaú, que é os meus times que eu mais gosto aqui no interior de São Paulo. E essa camisa do 15 de Jaú, ela é meio estranha, assim, ela não é das mais bonitas, assim, mas ela é importante porque é uma camisa que o 15 de Jaú usou em 95. Nessa temporada, o 15 de Jaú foi vice-campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, e no time do 15 de Jaú, que usava essa camisa, tinha o França, atacante, que depois foi para o São Paulo, foi para a seleção brasileira, tudo, e hoje acho que está morando no Japão. E o zagueiro do time do 15 de Jaú que usava essa camisa aqui era o Fábio Carille. E essa aqui é um time para pegar uma de beisebol, né? Eu peguei essa aqui é do Hanshin Tigers, time do Japão, né? Do Hanshin Tigers, aqui eu acho bem legal também, tem até nome nas costas. E que essa aqui também é bastante... aqui no Japão ela é bem comum, né? Mas aqui no Brasil é um pouco mais rara. Entendi. Muito legal, né? Essa coleção de camisas, né? E algumas até difícil de encontrar, né? Como você disse, é uma das... eu peguei até algumas são meio carne de vaca, daí assim, daí é mais comum, daí não... Daí também assim, fica mostrando que acho que não ia ter tanta graça. Entendi. Agora eu queria falar com você sobre o assunto futebol brasileiro, né? Como você vê a atual temporada do futebol brasileiro em geral, né? Falando de Brasileirão, Copa do Brasil, a participação dos times brasileiros na Libertadores dessa temporada, né? Tem Santos e Palmeiras, estão na Libertadores ainda, né? O Palmeiras parece que está encaminhando para sua vaga para a final, né? O Santos tem jogo pela frente contra o Boca Juniors, jogo de volta na Vila Belmiro, né? Mas como é que você vê a atual temporada do futebol brasileiro? Não, em que sentido? Como é que você está vendo em termos de futebol, em termos dos times, futebol apresentado, como é que você está vendo? Eu acho que assim, até acho que no modo geral, acho que assim, a gente até melhorou um pouco em relação ao que a gente viu, por exemplo, em 2018. Acho que o nível do futebol jogado no Brasil melhorou em relação a 2018. Acho que a gente naquele ano, por exemplo, o Palmeiras é campeão brasileiro jogando futebol bem mais rústico e ainda assim, nenhum outro time conseguiu chegar perto da eficiência que o Palmeiras teve naquele ano. O Palmeiras bateu recordes ali de invencibilidade, melhor segundo turno. Depois o Flamengo até bateu isso, mas, né? Acho que acho que em 2018 acho que a gente estava mal nesse aspecto. Mas no ano passado e nesse ano acho que eu já vi evolução. Acho que eu vejo alguns times tentando jogar um pouco mais diferente, um entendimento maior da torcida e até dos times, dos clubes, de que
é preciso, quando possível, né? Não é todo time que tem que fazer isso, mas quando possível dá para jogar diferente, não precisa ser sempre o mesmo futebol pobre de ideias. Então, eu vejo evolução. Apesar de algumas coisas ruins, por exemplo, o Jorge Jesus saiu, isso o Flamengo teve uma queda, o Kudê saiu do Inter, o Inter teve uma queda nesse aspecto, o Grêmio não trocou de treinador, mas o Grêmio de uns anos atrás jogava um futebol melhor que o Grêmio deste ano, mas mas acho que no geral houve uma percepção melhor de que é preciso evoluir em vários aspectos. Eu acho que assim, até melhorou. Entendi. E dá pra dizer que você tem algum time que apresenta o melhor futebol do Brasil? Assim, eu imagino que você deva falar o São Paulo, assim. Mas se for pensar, assim, eu vou dar uma opinião minha aqui, na revista, que eu acho que não tem times que apresentam atualmente o melhor futebol do Brasil, sabe? Eu diria que tem times que apresentam um futebol interessante atualmente. Até pela inconstância dessa temporada de vários times. Por exemplo, São Paulo tem as ideias do Fernando Diniz, é líder do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim eu diria que é um time, vamos dizer assim, inconstante, sabe? Só dando um exemplo, né, na vitória do RB Bragantino por 4-2 para cima de São Paulo, né, nessa última quarta, o São Paulo tomou um vareio de bola, sabe? Mas já começar também, tem o Atlético Mineiro do São Paulo, mas ainda assim tem uma defesa vulnerável, é um time que propõe um jogo ofensivo, mas ainda assim é um time inconstante, que perdeu jogos fáceis na temporada. Tem o Palmeiras do Abel Ferreira, que estava mais focado em Copas, o Santos do Cuca, que apresenta um bom futebol, na minha opinião. Eu diria então que não tem um time que apresenta o melhor futebol do Brasil, eu diria que tem times que apresentam um futebol interessante atualmente nessa temporada. Não sei se você vai concordar, mas é a minha opinião, eu acho. Não, qual time? Quê? Deu uma falhada no áudio. Qual time que você acha que é o mais interessante? Não, a gente tem vários times que apresentam futebol interessante no Brasil atualmente. Não tem o melhor. Não tem o melhor, assim, na minha opinião. Então você está falando, teve uma evolução, mais times estão jogando futebol interessante. Agora, o fato de não ter um time dominante tem a ver com o fato de que o Flamengo, que é um time é um clube que tem um elenco muito mais forte, não se achou neste ano, né? Porque acho que se o Flamengo tivesse com um trabalho ali desenvolvido, não precisava nem ser no nível do Jorge Jesus, mas que fosse minimamente perto do que era o trabalho do Jorge Jesus, talvez o Flamengo não tivesse tropeçado tanto no Brasileiro e talvez tivesse com alguma tranquilidade na primeira posição, né? Então acho que isso também contribui. Mas de qualquer forma, a gente vê na última década, nos últimos anos, a gente se acostumou a ver o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, com um time que dispara, um time que fica tentando acompanhar e o resto, né? Mas o normal do Campeonato Brasileiro, assim, ali ao longo da história é ser equilibrado, é não ter um time tão dominante assim. E mesmo nos pontos corridos, na década de 2000, era muito equilibrado. O Campeonato Brasileiro de 2009 chega com 4 times com chance de título na última rodada, né? Era Flamengo, Inter, São Paulo e Palmeiras. E daí o Palmeiras perde na última rodada e cai para quinto, porque tinha um quinto colocado que era o Cruzeiro, que não tinha chance de título, mas estava lá colado. O Palmeiras passou várias rodadas na liderança, né? Tropeçou muito e perdeu o título. Exatamente. Então, assim, o normal aqui no Brasil era ter campeonato equilibrado. Eu acho que o último que foi bem equilibrado mesmo foi de 2011, que o Corinthians ganha do Vasco na última rodada, sendo que até a penúltima rodada o Fluminense ainda tinha chance de títulos também. Então, depois a gente deixou de ter isso, né? Mas o normal do futebol brasileiro são os grandes clubes serem equilibrados entre si. E por que no futebol brasileiro não temos uma hegemonia, como a gente vê em países como a Alemanha, que o Bayern de Munique domina tudo lá, como a gente vê no Campeonato Italiano, que tudo bem que nessa temporada do Campeonato Italiano o Juventus até não está tão bem como em outras temporadas, né? O Milan é o líder, né? Ninguém esperava, né? Mas a Juventus ganhou o campeonato há vários anos, né? Como na França, com o Paris Saint-Germain. Por que no Brasil não temos uma hegemonia com algum time dominando tudo aqui no futebol brasileiro? Ainda bem que não tem, né? Mas mesmo esses lugares não tinha. Ela passou a ter nos últimos anos porque o dinheiro da Champions League faz com que os clubes que estão jogando sempre a Champions League tenham muito mais dinheiro que os outros, então eles conseguem contratar muito mais jogadores. Mas no futebol italiano não era assim.
né? No futebol italiano, se você pegar a década, o período entre 83 a 91, no campeonato italiano, a gente teve Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Sampdoria e Verona conquistando o título italiano nesse período. Entendeu? Assim, muito clube diferente ganhava o campeonato italiano. Depois teve um período que fica muito Milan e Juventus, só que depois Roma ganha, depois Lazio ganha, depois a Inter começa a ganhar também. Então o normal é ser mais equilibrado. O que a gente vê hoje não é normal do futebol italiano mesmo. O recorde de títulos seguidos no futebol italiano era 4 títulos seguidos. Agora a gente tá com um monte ali, né? Por causa do dinheiro da Champions League e porque Milan e Inter tiveram muitos problemas de gestão na última década e caíram muito para trás. Agora, no futebol brasileiro, não tem nenhum time que tenha a força nacional, o Flamengo, que é o time de torcida mais nacional, não tem a força nacional que, por exemplo, a Juventus tem na Itália ou o Bayern de Munique tem na Alemanha, né? Então equilibra as forças. E daí, se você considerar que os clubes também não são muito organizados, então eles nunca conseguiram atingir todo o seu potencial de gestão, potencial econômico, acontece isso. Entendi. O que eu fui, essa pergunta eu vou fazendo para vários jornalistas esportivos que eu entrevistei aqui no meu canal, eu volto a fazer para você. O que o futebol brasileiro precisa fazer para voltar ao patamar de antes? Voltar a fazer frente aos europeus. Em que sentido? Seleção? Não, tudo, assim. A seleção brasileira na Copa do Mundo vai sempre chega como favorita, né? Mas de tudo, futebol brasileiro, até seleção brasileira, porque desde 2002 não ganhamos de um europeu de alto patamar em Copas do Mundo. Bom, assim, não ganhamos desde 2002, mas assim, Copa do Mundo não é uma coisa fácil de ganhar, né? Então, por exemplo, o Brasil vai agora no Catar completar 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A Alemanha ficou 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo entre 54 e 74. E a Alemanha nunca deixou de ser forte. E ela ficou 20 anos sem ganhar. A Argentina não ganha desde 86. A Argentina vai ficar com 36 anos sem ganhar título. E a Argentina nunca deixou de ser forte. Daí a Itália ficou de 38 até 82. E depois de 82 ficou de 82 até 2006. Foram 24 anos sem ganhar título. Então, assim, não é tão tranquilo assim, né? Você ganhar uma Copa do Mundo, ficar 20 anos sem título não é o fim do mundo. Agora, eu até acho que assim, o Brasil já foi mais forte. Agora, o que acontece? Acho que, no caso de seleção, a gente tem uma geração boa, mas o Brasil já teve gerações melhores, com mais super craques. Acho que o Brasil só tem um super craque hoje, que é o Neymar. Acho que o Brasil já teve mais super craques ao mesmo tempo, então isso ajuda, né? Então acho que isso é uma questão ali que seria bom. Daí o trabalho de categoria de base poderia ser melhor, a gente poderia pensar também que o trabalho do trabalho coletivo da seleção poderia evoluir em alguns aspectos, tudo. Mas o Brasil ainda é uma das seleções mais fortes do mundo. O Brasil esteve a isso aqui de levar o jogo contra a Bélgica para a prorrogação. Eu acho que teria uma boa chance de ganhar aquele jogo se fosse para a prorrogação, porque o Brasil estava bem melhor que a Bélgica no segundo tempo. E se fosse para a semifinal, até, claro, dá para ganhar da França. Eu até acho que a França era melhor que o Brasil. Agora, o Brasil era melhor que a Croácia e o Brasil era melhor que a Inglaterra, que eram os times semifinalistas do outro lado da chave. Então, assim, dá para dizer que o Brasil na Copa de 2018 era o terceiro time mais forte, atrás só da França e da Bélgica, considerando que perdeu da Bélgica, né, e a Bélgica perdeu da França, era o terceiro time mais forte. Então não dá para dizer que, nossa, daí, por exemplo, 2014 foi uma porcaria. Mas 2010, acho que a seleção esteve muito abaixo do que poderia em relação à convocação, em relação ao trabalho que foi feito, e ainda assim era uma seleção que chegou perto de ser campeã. Ela, se passasse pela Holanda nas quartas de final, teria uma boa chance de levar o título em 2010, pelo estilo de jogo, tudo, e pelos adversários que teria pela frente. Então, assim, acho que não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque tem que trabalhar para ganhar. Mas não acho assim, nossa, que absurdo, estamos há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. A gente ficou 24 entre 70 e 94. Em clubes, acho que o problema maior é econômico,
né? A diferença econômica é muito grande, essa diferença econômica se vê na Europa também. Antigamente, time de Portugal, clube da Holanda, conseguia bater de frente com os clubes da Espanha, com os clubes da Alemanha, da Inglaterra. Hoje não consegue mais, né? Então, consegue um jogo ou outro, uma eliminatória ou outra, mas você não consegue pensar em briga de título. O Ajax numa semifinal de Champions foi Então, assim, a questão econômica. Agora, se os clubes brasileiros, todos eles atingirem seu máximo potencial econômico, de gestão, tudo. Então, por exemplo, se todos os clubes brasileiros conseguirem ter a grana que o Flamengo tem, os grandes, os maiorzões ali, ter a grana que o Flamengo tem, ou algo parecido com isso, e depois de anos e anos de bons trabalhos feitos em campo, os clubes de forças regionais do Brasil comecem a ter um trabalho que dê resultados como o do Atlético Paranaense, sei lá. Acho que o campeonato brasileiro ele passaria a ser, sei lá, o quinto melhor do mundo. Passaria a ficar atrás só de Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Sendo que alguns clubes brasileiros seriam melhores que alguns clubes italianos, alemães e espanhóis, tudo. Então, dá para diminuir essa diferença. Mas você vai, assim, com tanto dinheiro girando na Europa, é inevitável que você não vai mais ser como era nos anos 80, que o Flamengo do Zico foi lá e meteu 3 no Liverpool. Ou nos anos 60, quando o Santos do Pelé deu um show em cima do Benfica do Eusébio. E você citou aí, assunto, você falou sobre categorias de base, né? A gente vê atualmente no futebol brasileiro, até um meio que por necessidade, os clubes voltando a garotada da base para jogar. Por exemplo, o Palmeiras, nessa primeiro jogo da semifinal contra o River Plate, o meio de campo foi dominado pelos garotos da base do Palmeiras, o Patrick de Paulo, o Danilo, o Gabriel Menino, né? O outro exemplo, o Santos, né? A garotada do Santos, que vem se mostrando muito competente, né? Até por um momento de dificuldade que o Santos passa, certo? Então, você acha que os garotos da base possam ser o caminho nos próximos anos para os clubes brasileiros? Desculpa, da base, deu uma falhada aqui que se deu. Tá. Você acha que os garotos da base, dos clubes grandes do Brasil, podem ser o caminho, a solução para os próximos anos? Não, mas isso daí sempre existiu, né? Desde que os jogadores brasileiros começaram a sair muito para a Europa, lá nos anos 80 já começou a ter isso, nos anos 90 mais ainda, e nos anos 2000 mais ainda. Sempre teve isso, de categoria de base ser uma salvação, não só porque você consegue jogador bom, barato, mas porque depois você faz uma grana vendendo cara. Isso sempre existiu, eu acho que isso não muda. E é uma coisa, o clube brasileiro, clube que tem menos dinheiro, no mundo do futebol que está muito pautado pelo dinheiro, se você pensar no cenário internacional, revelar jogador é uma opção, né? Então, assim, isso não vale só para clube brasileiro, isso vale para clube português, para clube holandês, isso vale para clube pequeno e médio da Espanha, na comparação com o Real Madrid e Barcelona, vale para clube pequeno e médio da Itália, na comparação com a Juventus, com o Milan. Então, isso eu acho que vale para tudo, assim, tem que trabalhar na base. Porque é um jeito, se ficar contratando o jogador toda hora, você vai gastar uma grana, e essa grana de contratação de jogador é o que afundou o clube brasileiro em dívida. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu estou fazendo também para todos os jornalistas esportivos que eu estou entrevistando, e eu faço aqui para você. Você acha que a mídia esportiva derruba técnicos? Derruba entre aspas? Não, assim... A imprensa, ela ajuda, como... A imprensa muitas vezes reflete, ela serve de um meio de comunicação ali, um intermediário, entre o clube e o público, né? Ela na verdade, um intermediário entre a informação e o público, né? Então, ela vê a informação e passa para o público. Então, assim, se o público... Então, ela faz esse meio campo. É claro que agora com novas mídias, redes sociais, sei lá o que, essa comunicação já é muito feita direta, né? Já não passa mais pela mídia essa comunicação muitas vezes. Agora, quando a mídia fica falando, muitas vezes ela está falando porque, assim, é uma demanda da torcida. A mídia muitas vezes apenas está repercutindo, está levando ao clube uma demanda da torcida para ver o que o clube acha. Entendeu? Ela está refletindo o que a torcida está pensando. Então, eu não acho que ela derrube. Até porque, assim, um clube de futebol profissional no Brasil hoje não pode ficar... Ele tem que ter convicção do que está fazendo, né? Não pode ficar indo só porque a imprensa está publicando isso, né? Então, eu não acho que ela derrube. Na verdade, ela só leva uma insatisfação, né? Quando a torcida... E, assim, se a torcida toda
por exemplo, a gente até acha casos específicos, eu tô falando num conceito geral. Tá? Mas se a torcida toda gosta de um técnico, gosta do técnico, a imprensa não vai ficar falando que o técnico tem que cair. Tem exceções, você vai falar, não, mas o Inter do Cudê, até tem exceção, mas em geral não é o que acontece. Entendi. Eu quero saber de você, como você avalia o calendário apertado do futebol brasileiro? Que antes da pandemia já era apertado, com a pandemia ficou mais ainda, né? Esse ano com vários jogos adiados, vários jogos bem que apertados, no mesmo, sabe, um dia sim, um dia não de jogos, sabe? E no próximo ano os times praticamente não vão ter férias, certo? Vai acabar o Campeonato Brasileiro e já vai começar os campeonatos estaduais, certo? Então como é que você avalia esse calendário? Não, o calendário é ruim, né? O calendário tem muito jogo. E os dirigentes do futebol brasileiro não percebem que o calendário ruim faz com que tenhamos jogos ruins e ter jogos ruins fazem com que você afaste o público. Afastando o público, você ganha menos dinheiro. Que às vezes vale mais a pena você ter menos jogos, só que fazer jogos em que você consiga trabalhar melhor a qualidade de jogo, que você vai ter mais audiência na TV, você vai ter mais público no estádio e você vai ganhar mais dinheiro no final das contas, né? Então, acho que o calendário é muito ruim nesse sentido, é muito sem visão das coisas, né? E o que mais me causa incômodo é que neste ano, por causa da pandemia, eles tiveram que parar o futebol por vários meses, mas quando voltaram, eles tentaram enfiar tudo que tinha que ser realizado em muito menos tempo, e daí virou isso que a gente vai ver agora, né? Entuchando um monte de campeonato. Tinha que ter um planejamento ali para mudar, de repente, excepcionalmente fazer os estaduais sem os times grandes, alguma coisa assim, justamente para conseguir absorver o calendário e em 2021 ser mais tranquilo. Até porque em 2022 a temporada vai ter que terminar em outubro, porque a Copa do Mundo de 2022 vai ter que terminar no fim de outubro, né? Até porque a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro, dezembro, né? Então o calendário vai ter que terminar antes. Então, sim. Já imagina a confusão. Sim, né? Inclusive, o certo, na minha opinião, era ter meio que, não sei assim, mas ter meio que cancelar os estaduais, sabe? Ou mesmo essa sugestão do Sul, né? Deixar os estaduais para os times pequenos disputarem, pelo menos nessa temporada, porque, tipo, já chegando nessa reta final de temporada, por exemplo, só por um exemplo, se Palmeiras ou Santos forem campeão da Libertadores, a CBF vai ter que dar um jeito com esses jogos, certo? Do Campeonato Brasileiro, porque se um deles ganhar, um deles vai ter que disputar o Mundial, certo? E o Palmeiras, assim, pior porque vai ter que se o Palmeiras ganhar a Libertadores, vai ter que ir pro Mundial, vai ter que adiar os jogos da final da Copa do Brasil, certo? Só pra ter a noção desse calendário apertado, né? Então, bom, primeiro que assim, quando a CBF anunciou o calendário para o final dessa temporada, a FIFA ainda não tinha anunciado o que ia fazer com o Mundial de Clubes, né? Então isso não era um problema na hora. Mas é óbvio que, assim, era de se imaginar que a FIFA fosse enfiar um Mundial de Clubes em algum momento ali, lá para janeiro, fevereiro. Dava para imaginar isso. Então a CBF podia ter se precavido. Agora, enfiaram a tabela desse jeito, agora vai ter que ver o que consegue fazer. E assim, não é que dá para jogar a final da Copa do Brasil invadindo já a próxima temporada impunemente, dependendo do que acontecer no Campeonato Brasileiro, pode ser que você tenha realmente que jogar a Copa do Brasil antes ou criar alguma solução ali para vagas de Libertadores. Se de repente o Palmeiras não ficar nas primeiras posições, alguma coisa assim, talvez ele dependa de uma vaga na Copa do Brasil, por exemplo, para ser... o Grêmio, aliás, talvez dependa de uma vaga na Copa do Brasil, então o Grêmio teria que ganhar do Palmeiras, entendeu? Então, sabe, para definir se é pré-Libertadores ou é fase de grupos direto, entendeu? Então isso pode influenciar até no sorteio da Libertadores. Então tem que terminar. Sim. Agora eu queria saber, qual foi a maior cobertura da sua carreira? Putz, maior cobertura da minha carreira, deixa eu ver. É que assim, muitas vezes eu fico... Quando eu trabalhava mais em redação, assim, de fazer... cobrir eventos, assim, eu ficava muitas vezes na redação, né, fazendo meio que a retaguarda para quem ia a campo, né, ia pro local dos acontecimentos, né. Então, por exemplo, Copa do Mundo de 2014, eu fiz mais trabalho de redação do que ir na rua fazer matérias, entendeu? Porque assim, cada um tem sua função, né? Numa redação como num time de futebol, né? Todo mundo quer fazer gol, mas tem gente que tem que marcar, tem gente que tem que ficar na defesa, guardar a posição. Mesma coisa numa redação, né? Então,
Deixa eu ver, que tenha feito em loco. Não lembro, assim, deixa eu ver. A Copa de 2014 eu fiz umas coisas legais que eu gostei de ter feito. Foi uma cobertura legal, ainda que eu tenho feito poucas coisas na rua. Mas a Copa de 2014 acho que foi a principal. A final da Libertadores que o Atlético ganhou. O Atlético Mineiro estava em Belo Horizonte. Essa daí eu fiz. Fui lá no jogo, tudo. Também foi uma cobertura legal. Deixa eu ver. Acho que essas aí, assim, pensando rápido. Eu não sou de ficar, nossa, assim, ficar com muito. Alimentando muito glamour de, nossa, eu estava lá fazendo, entrevistei o fulano Beltrano. Eu não tenho muito isso, assim, ficar guardando tanto isso. Vai. Se eu tenho que ficar lembrando assim, e daí eu acabo lembrando. Entendi. E eu queria saber de você, qual é a sua expectativa para os principais eventos do esporte internacional no ano que vem? Cito dois eventos em especial, na minha opinião, que é a Eurocopa e as Olimpíadas. Expectativa em relação ao quê? A acontecer ou a resultado? Resultado. Tá, bom, em relação à primeira coisa, tem que ver se elas vão acontecer, né? Por causa da questão da pandemia, tudo, né? Tem os Jogos Olímpicos, por exemplo, os japoneses lá estão pensando, imagino que estejam já criando vários cenários ali para realizar as Olimpíadas no meio da pandemia. Tem que ver o quanto, por exemplo, vai ter avançado a vacinação, tanto no Japão quanto em outros países, para garantir que, por exemplo, todos os atletas estejam imunizados e para garantir que, por exemplo, as pessoas com quem eles têm um contato também estejam imunizadas, e o público, eventualmente, se tiver público nos estádios, eles também estejam imunizados. Então, os Jogos Olímpicos vão ter que lidar muito com isso. A Eurocopa também, o caso da Eurocopa é ainda pior num aspecto. A Olimpíada tem muito mais gente, ela é pior em relação ao número de gente. A Eurocopa ela é pior no aspecto que ela vai ser disputada em vários países ao mesmo tempo. Então, vai ser muita gente viajando para lá e para cá na Europa, para você controlar tudo isso vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que até ver a capacidade de realizar as competições, que são competições que tem menos tempo ali de... teve um caso, um surto de Covid ali num time, ou nos atletas ali, pô, não, tudo bem, semana que vem a gente faz esse jogo. Não dá, Eurocopa e Olimpíada não dá para fazer isso. Em relação ao resultado, acho até vai ser complicado, porque como todos os times vão ter, no caso da Eurocopa, que é mais fácil prever, vai ter a preparação vai ser muito atribulada para todo mundo, porque toda a temporada de futebol no mundo inteiro vai estar sendo super atropelada, né? Então os atletas vão chegar muito desgastados na Eurocopa e as seleções vão ter um tempo de preparação muito menor ou condições de preparação muito piores do que elas têm normalmente. Então vai ser muito sujeito a surpresa. Alguns times, por exemplo, de repente o craque vai estar contundido, alguma coisa assim. Né? Então, quem conseguir alguns atalhos nessa preparação, talvez consiga chegar na frente. Nos Jogos Olímpicos também, né? Cada país vai ter que criar o seu esquema de preparação. O Brasil chegou até a mandar um grupo de atletas para Portugal para ficar treinando agora no fim do ano passado. Então, vai ser difícil, porque os atletas não estão se preparando da forma adequada. Eu acho que vai ser uma edição dos Jogos Olímpicos com poucos recordes, sobretudo em atletismo e natação. Acho que não vamos ver muitos recordes mundiais serem batidos, porque os atletas não devem chegar com uma preparação muito adequada. E então fica mais sujeito a surpresa também. Então acho que vão ser 2 eventos com surpresas. E você acha que dá para a seleção brasileira olímpica conquistar o bicampeonato? Dá. Você tem que ver se vai conseguir lidar bem com essa preparação, que vai ser ruim para todo mundo. Mas time o Brasil tem. A seleção olímpica do Brasil é boa. E eu tenho que ver se o Brasil vai mandar o melhor time possível, porque tem a Copa América também, né? Então o Brasil vai jogar a Copa América, tem que ver se tem jogadores que são da seleção principal, mas que tem idade olímpica, para que lado que eles vão. Como é que vai fazer essa divisão aí de tarefas. Por exemplo, na última Olimpíada, o Neymar foi para a Olímpica e ele deixou de jogar a Copa América, né? Em 2016. Então tem que ver como vai ser feito isso agora em 2021. Mas o time do Brasil no papel é dos mais fortes ali, considerando que é nível olímpico. Entendi. Agora eu queria saber, você, qual foi o jogo de futebol que mais te marcou? Nossa, o jogo de futebol que mais me marcou? Deixa eu ver.
Acho que assim, um que eu lembro bem, assim, que talvez seja esse, foi Brasil e França, nas quartas de final da Copa de 86, quando a França elimina o Brasil, porque foi um jogaço, foi um jogo espetacular que pouca gente se lembra dele como tendo sido um dos grandes jogos da Copa do Mundo. Foi um jogaço, foi um jogo muito laical. O Brasil não vinha bem, eu achava que a França era muito melhor que o Brasil, que a França ia ganhar. O Brasil joga melhor que a França, o Brasil até merecia ter vencido, o Brasil perde um pênalti, né? O Zico perde um pênalti ainda com a bola rolando, e o Brasil acaba caindo na disputa de pênaltis. Aquele foi um jogo que acho que me marcou, porque assim, eu gostava muito daquela seleção francesa, mas é óbvio que eu estava torcendo para o Brasil, e então foi um jogo que assim, eu fiquei muito empolgado com aquele jogo, né? Então acho que esse jogo ali que um dos que mais me marcou. Mas tem alguns outros ali. Mas para ficar com um, eu fico com esse. Os outros teria que lembrar, ficar pensando um pouquinho aqui para lembrar. Entendi. Eu quero saber de você, qual foi o melhor time que você já viu jogar? O melhor time que eu vi jogar considerando televisão, né? Não só ver ao vivo. Mas eu acho que foi... Eu fico na dúvida entre o Barcelona do Guardiola e o Milan do Arrigo Sacchi, que é aquele Milan dos holandeses que foi bicampeão da Copa dos Campeões da Europa em 89 e 90. Aquele time e foi campeão italiano também. Aquele time do Milan era fantástico. E o Barcelona do Guardiola também. Esse daí você já deve lembrar mais. Acho que foram os dois melhores aqui de times que eu me lembro de ter visto. Acho que mesmo seleção, eu não lembro de ter visto seleção nesse nível dos dois. Entendi. Agora, ele disse, Milan histórico, né? Barcelona do Guardiola. Apenas que esse Barcelona não pude ver o Barcelona do Guardiola, porque nessa época eu tinha 4 anos, 2010, 2011, tinha 3, 4 anos, né? Eu não gostava muito de futebol, né? Infelizmente, então não pude acompanhar muito. Mas depois tem os vídeos do YouTube, desse Milan, do Barcelona do Guardiola, enfim, né? Também tem a tecnologia hoje em dia, né? Agora eu queria saber de você, qual esporte é mais difícil de você escrever sobre? Não, mais difícil são os esportes que eu conheço pouco. Né? Tem esportes que eu não conheço muito, daí quando vai escrever é difícil. Então, assim, porque eu já tive que escrever de vários esportes, eu tive que escrever de surf, eu entendo muito pouco de surf, já tive que fazer nota falando sobre resultado de competição de skate, e eu entendo muito pouco disso, de vela. Então você tem que ficar pesquisando ali, ver se você está usando o termo certo, então esses são sempre os mais difíceis. Agora, pensando nesses esportes que no final das contas acabam fazendo mais parte do meu dia a dia, acho que basquete é um esporte que eu acho relativamente difícil, porque é um esporte que tem muitas minúcias e tem um público muito, muito aficionado, em que é um público que percebe se você fazer alguma besteira. Então você também, assim, você tem que tomar muito cuidado ali, você toma um cuidado triplicado, na hora de escrever, porque tem muita gente de basquete que não só acompanha muito, como é muito ativista, nessa causa, é muito passional ali quando vê uma coisa mal feita. Entendi. E eu não entendo tanto assim de basquete, né? Se fosse um esporte que eu também domino, aí tudo bem, daí não, eu sei que o público é um público mais que pega no pé, tudo, mas assim, não, eu manjo pra caramba aqui, então pra mim é tranquilo escrever. Não, eu não manjo tanto assim de basquete, né? Então tem que tomar um triplo cuidado ali. Falando no público que pega mais do pé, como é que você lida com os torcedores? Como é que é a sua relação para debater com os torcedores nas redes sociais? Eu tento ser... tento ser simpático, assim, né? Eu tento conversar, tento tratar ele como se eu estivesse lá no bar, ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Agora, daí tem alguns que chegam xingando. Daí você tem que ver. Às vezes você ignora, às vezes você acaba respondendo ali porque você não se segura, mas eu tento responder com alguma classe ali, tento não xingar, por exemplo, de volta, né? Posso até responder de forma ríspida em alguns casos, quando o cara é ríspido, mas evitar xingar, por exemplo. Mas é isso. Tem que ter um pouco de sangue frio, né? Porque às vezes o pessoal dá uma exagerada, né? Às vezes o pessoal é maldoso, e daí, assim, isso que me incomoda mais ainda, mais do que quando o pessoal xinga, é quando o pessoal é maldoso. Quando o pessoal distorce o que você fala só para te jogar aos leões da rede social. Só para você virar alvo de
linchamento virtual. Comigo aconteceu uma vez ou outra, mas eu já vi casos piores. E com outras pessoas, com outros colegas. Entendi. Agora eu quero saber de você, como é que você avalia a atual temporada dos campeonatos internacionais, como a Premier League e a La Liga? Elas estão mais divertidas, porque elas estão mais equilibradas, né? Acho que também por causa da pré-temporada encurtada, também por causa do mercado mais discreto, porque os clubes estão com menos dinheiro, então investiram menos, mas por causa disso, acho que os times grandes não estão conseguindo se impor como eles conseguiam nos últimos anos, então fica mais equilibrado, isso é legal. Entendi. Agora eu imagino que seja vários, né? Mas conta um imprevisto que já ocorreu na sua carreira. Que foi? Qual? Eu imagino que sejam vários, né? Mas eu queria que você falasse aqui um imprevisto que já ocorreu na sua carreira. Imprevisto? Putz. Já teve tanto assim. Deixa eu ver. Sei lá. Já tive que. Deixa eu pensar aqui. Isso não só pergunta que você tem muito decorado na cabeça a resposta. Tem que pensar, ficar lembrando assim, as coisas que já aconteceram, né? De imprevisto, vai. Teve um imprevisto que quando eu comentei um jogo de futebol americano, foi a única vez que eu comentei um jogo de futebol americano na minha vida, que foi imprevisto. Eu cheguei para fazer o bate-bola na ESPN de manhã, o bate-bola na hora do almoço, né? Chego de manhã para fazer o bate-bola. Daí o responsável pela escala na ESPN falou: Biratão, tem uma coisa para você hoje à tarde. Eu falei: o quê? Você pode comentar um jogo de futebol americano, universitário? Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque a comentarista acordou com um problema, está sem voz, ela não consegue falar, e nenhum dos outros comentaristas de futebol americano aqui da casa, da ESPN, podem fazer o jogo. Ou porque eles já estarão numa outra coisa no mesmo horário, ou porque eles realmente não teriam como chegar aqui a tempo. Você pode fazer? E daí eles falaram assim: a gente poderia tentar chamar algum convidado, só que como a gente não estava preparando isso e era 30 de dezembro, né, era véspera do ano novo, né, véspera da celebração de ano novo, então não tinha ninguém assim disponível que pudesse aparecer lá rapidinho, né? Daí assim, só tem você aqui. Daí eu falei: tá bom, né? Então eu tive que comentar o jogo de futebol americano universitário, que assim, eu nem sabia que eu ia fazer. Então eu tive que estudar em cima da hora. Eu liguei para Paula, que era a comentarista que ia comentar o jogo. Ela já tinha feito uma pesquisa, ela me passou umas coisas. Ela não podia falar, mas ela conseguia escrever, né? Então ela me passou umas coisas, tudo. Esse foi um imprevisto grande ali. Mas sei lá, teve algumas outras coisas que eu tenho que ficar lembrando. Quando eu trabalhava com engenharia, aconteceram alguns perrengues ali de viagem, né, de, sei lá, viagens malucas ali de trabalho, pegando um monte de escala, de conexão de avião maluco, avião teco-teco, para chegar numa cidade interior, umas coisas assim também. Entendi. Agora eu quero saber quem é a sua referência no jornalismo esportivo. Eu acho que não tem uma muito clara, assim. Eu nunca fui assim, eu nunca tive um ídolo, assim, sabe? Tem um cara que eu me espelho, assim, vai. Então, não sei. Agora, vai. Pelo menos como comentarista de TV, assim, acho que um cara que eu tento usar um pouco como parâmetro é o PVC. Mas porque essa coisa de assim, tomar cuidado quando for de não ficar só falando de tentar conhecer todos os times e ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, ter cuidado ali de acompanhar o máximo possível do que está acontecendo, não ficar só pensando nos grandes clubes, né? O PVC tem muita gente que acha que ele só fala de tática, mas ele entende pra caramba de história do futebol, tudo, então nisso também acho que eu me alinho com ele. Acho que vai nisso. Mas daí, acho que seria ele, vai, em relação a comentarista de TV. Agora, por exemplo, em relação a escrever, porque eu me vejo mais como jornalista até hoje, eu me vejo mais como jornalista escrito do que de vídeo. Então, de escrito,
Não sei agora quem, mas assim, tem vários ali que eu gostava de ler na imprensa brasileira, na imprensa estrangeira, assim, que eu fico, pô, esse cara aqui, prestar atenção no como ele coloca as informações aqui, que é legal, tudo. O Flávio Gomes é bom pra caramba escrevendo. Eu queria conseguir escrever como ele escreve, por exemplo. Então, ele é um exemplo como articulista, né? Por exemplo. Entendi. E eu já vamos para a nossa penúltima pergunta. O que você ainda deseja fazer na sua carreira? Você ainda tem algum desejo de fazer alguma coisa na sua carreira como jornalista? Várias coisas. Várias. Eu queria ter oportunidade, por exemplo, de eventualmente poder comentar ou trabalhar, porque assim, a gente fala assim, como eu estou trabalhando como comentarista de TV, a gente fica pensando muito em comentar, né? Não, mas trabalhar num jogo de Copa do Mundo, no Copa do Mundo ou numa edição de Jogos Olímpicos, acho que eu gostaria pra caramba de poder fazer isso, né? Que mais? Acho que esses aí seriam o principal. O principal seria esse. E dentre outras coisas, são coisas mais pontuais, assim, sei lá, de repente um dia eu conseguir ter dinheiro ou importância suficiente, para conseguir criar coisas próprias minhas, assim, tipo um programa pode ser na TV, mas um programa em que eu consiga fazer do jeito que eu acho que é o certo, do jeito que eu acho que é mais legal fazer, esse tipo de coisa. Tem essas coisas de realização. Queria, por exemplo, poder cobrir um jogo de beisebol em loco, lá nos Estados Unidos. Eu já cobri aqui, né? Mas cobri lá nos Estados Unidos, talvez, ou mesmo no Japão, alguma coisa assim. Agora, tem outras coisas que, assim, para o público não parece não significar muito, mas, por exemplo, você de repente tem um programa, uma revista, um site que você chega lá, dão para você e faz do jeito que você quer, faz do jeito que você acha que deve ser feito. Ou você ficou rico o suficiente para fazer isso porque quer, né? Isso eu adoraria fazer. De repente fazer um site, abrir um site, ou ter um programa na TV que eu faço as coisas do jeito que eu acho que deve ser feito. Não sozinho, eu contrataria gente, né, do meu lado, mas fazer as coisas do jeito que acho que deve ser feito. Quem sabe um dia eu chego lá. Agora eu peguei aqui sua pequena biografia aqui no site da Trivela. Aqui tá dizendo aqui sobre você. Que você cria teorias complexas para tudo, até como ajeitar feijoada no prato. É mais que lazer, é quase obsessão. Conta um pouco mais sobre isso. Você gosta de criar teorias para tudo? É uma obsessão? Não, é só uma brincadeira, que você fica vendo as coisas, assim, é um vício que eu tenho, assim, de ficar tentando entender o mundo, né, entender as coisas, então entender como ela poderia ser melhor também. Isso eu acho uma coisa até saudável para jornalista, fica sempre pensando em como as coisas poderiam ser melhores, né. Então, assim, como otimizar, como evoluir, como melhorar, como aproveitar melhor as coisas. Então, eu fico criando teorias ali, fico vendo as coisas assim, não, mas isso acontece por causa assim, mas se fizesse assado seria melhor, entendeu? É isso. Então, daí, como eu gosto de muitos assuntos diversos, assim, eu gosto de conversar sobre assuntos diversos, então eu tenho essas coisas não só para futebol, tem para assuntos diversos. Entendi. E agora vamos para a nossa última pergunta, que dica você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo esportivo? Então, a dica que eu falo é que, assim, você não está indo para o jornalismo esportivo, você está indo para o jornalismo e talvez você trabalhe com esporte, né? Tem muita gente que fala, não, que eu quero trabalhar quero virar jornalista esportivo, que eu quero falar de esporte, que eu gosto de esporte. Eu falo, você gosta de ser jornalista? Porque a primeira coisa que você vai fazer é ser jornalista. E daí, eventualmente, você pode trabalhar com esporte. Se você só quer, se o seu objetivo é o esporte, mas você não tem o jornalismo como objetivo necessariamente, se só quer estar no meio do esporte, procura a área que você gosta mais e tente colocar lá dentro do esporte. Por exemplo, digamos que você goste, você perceba que eu gosto de trabalhar com esporte, mas, eu queria ser advogado. Faça direito e trabalhe com direito esportivo. Vai trabalhar com direito esportivo, vira advogado de jogador, advogado de clube, cria um escritório de direito esportivo. Você gosta de... Você quer ser médico? Eu quero trabalhar com esporte. Mas eu acho que eu tenho talento para medicina. Faça medicina e vai trabalhar em medicina esportiva. Você gosta, sei lá, de arquitetura. Eu quero arquitetura e engenharia.
faça engenharia e especialize-se num projeto de construção de instalações esportivas. Você pode fazer isso. Eu gosto de, sei lá, fotografia. Então vire um fotógrafo na área de esportes. Você não precisa fazer jornalismo esportivo para trabalhar em esporte. Trabalhar em esporte você pode fazer em qualquer área, praticamente qualquer área não, mas em várias áreas que você fizer, você pode e se especializar na área de esporte dentro dela. Então a primeira dica é, você quer fazer jornalismo de verdade? Você gosta de ser jornalista, porque assim, a quantidade de vagas que existem no jornalismo é assim, né? A quantidade dessas vagas que é no esporte é assim. Porque você quer trabalhar com jornalismo esportivo, só que daí corre o risco de você acabar arranjando estágio para escrever sobre economia, depois você arranja emprego para falar sobre política, ou depois um outro emprego para ser assessor de imprensa. Pode ter assim, tem muitos, você virou jornalista, você tem um diploma na mão, você pode trabalhar em várias áreas lá dentro. E não é todo mundo que consegue trabalhar no esporte, que é uma área que tem um interesse muito grande, muita gente quer, que tá lá assim, entendeu? É uma área que não paga tão bem, por exemplo. Se você for trabalhar com jornalismo político, você ganha mais do que trabalhando com jornalismo esportivo. Entendeu? Se trabalha com jornalismo econômico, você ganha mais do que trabalhando com jornalismo esportivo. Se trabalha com assessoria de imprensa, você ganha mais ainda. Então você tem que gostar de fazer jornalismo, e daí, se você não, eu gosto de jornalismo, se não der no esporte, eu faço em outras áreas, mas eu quero no esporte, eu acredito que vai dar certo. Beleza, então você vai lá e faz o jornalismo esportivo, porque se acontecer, o jornalismo está acima do esporte, entendeu? Eu acho que isso que é importante, porque muita gente só quer fazer jornalismo esportivo jornalismo pelo esporte, acaba não conseguindo nenhuma vaga, e daí vira um profissional frustrado, ou fica ali só tentando achar uma área no esporte para trabalhar e não consegue esse emprego nunca. Por quê? Porque tem uma quantidade limitada de vagas ali. Entendi. Bom, nosso programa todo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado, Biratã Leal, por sua disponibilidade. Foi um prazer, foi um papo muito bom. Imagina, obrigado a vocês aí pelo convite, e foi um prazer aqui conversar poder conversar com vocês. Bom, pessoal, nosso programa todo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado pela sua audiência, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau.